Olá, pessoal. Então, nós vamos trabalhar hoje, né? Só lembrando, do livrinho Mitos Gregos, A Volta do Odisseu, que está nesse livro chamado Odisseia. Vale lembrar que a Guerra de Troia, então, demorou 10 anos, termina com o cavalo de madeira, né? Assim, o que vai acontecer? Os gregos se tornam vitoriosos e os troianos acabam perdendo. Quando acaba a Guerra de Troia, um dos seus maiores heróis, que é o Odisseu, ele quer voltar a Ítaca para encontrar o seu filho, que ele deixou recém-nascido, que hoje tem 20 anos, que é o Telêmaco. E, além de tudo isso também, o que nós temos? Nós temos a volta do Odisseu para buscar a sua esposa, a Penélope, né? O Odisseu, então, inicia o relato de suas aventuras. Ele vai contar a história para o rei Alcino, e quando ele chora de emoção ao ouvir o belo canto do Demódoco, que é uma espécie de cantor que tem ali, ele lembra a sua própria história. O Odisseu, quando ouve o Demódoco, que é um cantor, contar a história da Guerra de Troia, ele se emociona e lembra dos infortúnios todos. O retorno de Troia, as cidades dos Sícones, em que eles venceram, saquearam, em que tinham mulheres, comida, bebidas, as batalhas, os amigos mortos, os navios destruídos. Eles passaram 10 dias navegando, chegando à terra dos lotófagos. Eles desembarcam para poder comer, para poder beber água. E essa terra dos lotófagos tem esse nome porque os seus habitantes comem uma flor chamada flor de lótus. Essa flor, segundo a história, é capaz de fazer com que as pessoas esqueçam completamente todas as suas lembranças. É uma flor doce como mel e que ela esquece tudo que a pessoa tem na mente. Então, o Odisseu e os marinheiros, eles queriam voltar para Ítaca, mas eles comiam a flor e esqueciam que queriam voltar. Aí, depois, o que acontece? De novo, quando eles retomavam a memória, que a flor, o efeito da flor já estava, enfim, se desfazendo, o que ele fez? Ah, meu Deus. Comeu de novo. Comeu de novo, esqueceu de novo. Mas aí, o que aconteceu? O Odisseu, então, amarrou todos os seus amigos e disse que eles não comeriam mais a flor de lótus. E aí, levou-os até o navio para que eles saíssem daquela ilha que era meio amaldiçoada, enfeitiçada. E aí, eles vão sair da ilha dos lotófagos e vão até uma nova ilha. E nessa nova ilha é onde eles encontram os Ciclopes, que é onde está aí a história do nosso livrinho, Odisseu e o Ciclope. Os Ciclopes são seres muito esquisitos. São gigantes, com um olho só na testa, são seres completamente violentos e sem lei, que vivem em cavernas, com carneiros e cabras. Pois não. Tem um jogo, tem vários modos. Uhum. E aí tem um modo de Ciclope, não é legal. Que bacanérrimo, muito bem. Lembrando, então, que a gente está gravando e eu vou abrir um espaço depois no final, para as observações, ok? Muito bem, senão o vídeo fica muito pesado. As ninfas interviram, então, né, para o Odisseu, para que o Odisseu, então, encontrasse a caverna do Ciclope. E ele vai encontrar o Ciclope. Ele tem uma curiosidade de saber quem é aquela criatura, né? E o Odisseu, então, o que ele faz? Ele espera o Ciclope dormir dentro da caverna, ele vai arrumar um espeto bem grande, vai encostar no fogo, esse espeto bem grande, feito com o tronco de uma árvore, pesado, começa a incendiar, e a hora que o Ciclope está dormindo, o que o Odisseu faz? Ele vai lá e enfia o espeto cheio de brasas no único olho, cegando o Ciclope. O Ciclope fica revoltado, urrazedor, chamando os outros Ciclopes. Então, desesperado, o que acontece? O Ciclope, agora cego, faz uma prece ao seu pai, que é o Poseidon, dizendo assim: pai, este homem fez com que eu ficasse cego. Então, como castigo, faça que ele não consiga voltar tão cedo para a sua terra e para a sua família. Ou seja, o Odisseu está amaldiçoado. O Poseidon é o rei do que mesmo? Dos mares. Como que o nosso querido amigo, o Odisseu,
Só um minutinho. Como que o Odisseu vai voltar para Ítaca? Através do quê? Através de barcos, através do mar. Ou seja, vai ter algum problema, não é mesmo? Então, o Ciclope amaldiçoa o Odisseu, né? E aí, o que acontece? Ele ainda assim consegue fugir dessa ilha, mas ele vai ter problemas muito sérios, prestem atenção. Bom, isso mesmo, por quê? Porque lembra que o filho do Poseidon, que é o Ciclope, pediu para que isso fosse feito. Bom, eles finalmente, então, vão navegar, e nessa história em que eles vão navegar, o que acontece? Eles vão encontrar, então, eles vão até a ilha da feiticeira Circe, que é o próximo aí, a próxima história, na ilha da feiticeira Circe. Conforme eles estão navegando, eles chegam numa ilha. Nessa ilha tem uma feiticeira, mas eles ainda não sabem. Eles dividem em 2 grupos de marinheiros. Um grupo vai ser liderado por um rapaz chamado Euríloco, e o outro grupo vai ser liderado pelo Odisseu. O Euríloco, então, o que ele faz? O Euríloco, ele vai ali durante toda aquela ilha e encontra a casa da feiticeira Circe. Só que o Euríloco está muito, mas muito desconfiado. E ele acaba fugindo ali diante dos amigos. Os amigos não. Resolvem ir até lá e conhecer a Circe. Olha que loucura. A Circe vai dar uma poção, só que essa poção ela tem uma espécie de veneno, uma espécie de poção mágica. E aí o que vai acontecer? Conforme os homens estão tomando... Guarda o celular, por favor. Enquanto os homens estão tomando, o que acontece? O que a gente observa? Que os homens começam a ficar meio estranhos, engolvinhados, os dedos começam a ficar colados, o narizinho deles começa a ficar engolvinhados e eles viram porcos. Quando o Euríloco, que está longe olhando, vê tudo isso, ele se desespera e corre para pedir ajuda para o Odisseu, que tinha ficado do outro lado da ilha. E aí eu disse, vamos lá comigo, vamos atacá-la e tal. Aí o Euríloco fala assim, eu não vou. Eu vi o negócio lá, essa Circe é uma feiticeira, muito feiticeira. Eu não vou lá. E ele não vai, gente. O cara fica com tanto medo. Ele fica com tanto medo que ele não vai. Aí ele fala, então me explica onde fica, para eu poder ir salvar os outros. Fica assim, assado. E aí, sozinho, o Odisseu vai. Olha só como o Odisseu é um herói muito astucioso. Chegando no caminho, ele tá sozinho. Aí quem que vai aparecer que adora o Odisseu? Palas Athena, a deusa da sabedoria. E ela sempre vai proteger o nosso herói. Então, o que ela vai fazer, a Palas Athena? Ela vai, então, explicar para o Odisseu quem é a Circe e o que ela vai fazer lá com ele, a poção e tudo, para ele virar porco. E o que ele tem que fazer para vencer a Circe? Ela dá a ele uma poção, um antídoto, ele toma e fala assim, olha, a poção da Circe não vai fazer efeito para você, porque eu estou te dando o quê? Essa poção. Muito bem. Aí o que acontece? O Odisseu vai até lá, ele vai receber a poção, porque a Palas Athena disse que ela ia dar a poção, ele não podia recusar, ele tinha que tomar. Que a hora que a Circe fosse atacá-lo, que visse que ele não ia virar porco, que era para ele atacar de volta a Circe, que a Circe ia ficar com medo dele e ia fazer um convite para que ele se deitasse em sua cama. E que ele não poderia recusar esse convite da deusa, que é um negócio lá meio íntimo, entenderam? Muito bem. Aí o que acontece? Dito e feito. É isso que vai acontecer. Ai, gente, eu vou fazer o quê? História. Aí eu vou fazer o quê? Vocês estão aí com essa, dando risada da minha cara, mas é história. Ó, o Odisseu chega lá e a Circe, vou dizer uma coisa, viu, Vini? Você que tá dando risada aí. Ela é belíssima. Ela é uma deusa e ela é belíssima. Jovem, belíssima. Toma. Só um minutinho. Toma a poção, o Odisseu, ataca a Circe com o Palas Athena disse, ela o convida a deitar-se com ela, e aí o que acontece? Aí aparecem as ninfas,
As ninfas banham com óleo, colocam uma roupa nova, uma túnica, dão comida e bebida depois que ele deita com ela. E aí ele pede para que a Circe solte seus amigos e desfaça um feitiço. Ela vai até a pocilga, onde estão os porcos todos, e ó, desfaz a poção lá, a mágica. E aí o Odisseu busca, resgata todos os homens e os leva, então, o quê? Ao navio. Ui, que susto! Ao navio, então, para que ele, enfim, vá embora. Então, mas ele quer voltar para. Ele tem uma ilha, que é a Ítaca, né? Então ele não quer a dela. E assim, vou dizer mais. Ele fala assim, e aí, por que ele não mata a Circe? Porque a Circe, ela tem muita sabedoria. E ele fala assim, Circe, como eu faço para voltar para minha terra, para minha esposa, para o meu filho? Para Ítaca, para o Telêmaco e para a Penélope. Ela falou assim, para você ir, primeiro você tem que descer a ilha de Hades, você tem que descer aos infernos. Você vai ter que descer ao reino dos mortos, que é o próximo capítulo. Ó, Odisseu vai ao reino dos mortos. Tá vendo? Então, vamos lá. O que ele faz? Então, lá no reino dos mortos, ele vai atravessar o oceano por bosques, salgueiros. Ele deixa o navio e caminha até o rio Estige. Vini, você lembra qual é o rio Estige? É aquele rio sagrado lá. Rio dos Infernos. Uhum. E que se a gente fizer uma promessa por esse rio, a gente pode quebrar? Não. Vocês lembram que lá no Faetonte, o Sol, que era o pai dele, tinha prometido? Perfeito, excelente. Esse rio é bem famosinho. Aí diz que vai ter que passar pelo rio Estige, tá? Aí ele tem que cavar uma fossa, um buraco. Nesse buraco ele tem que colocar leite, vinho, mel, água, cevada e prometer matar e sacrificar uma vaca estéril, ou seja, que não dá filhotinhos, quando voltar a Ítaca. Também tem que sacrificar um carneiro e uma ovelha pretas. Diz que quando na porta dos infernos ele matar carneiro e ovelha preta, as almas que estão lá, as almas malvadas, elas vão se atrair pelo sangue da ovelha e do carneiro preto. E ele vai conseguir passar. Porque aquelas almas maldosas que fecham a entrada. Aí o que acontece? Ele suplica aos deuses infernais para ver o Tiresias. E ele faz tudo isso, né? Então, o que acontece? Quando finalmente ele encontra o Tiresias, ele pergunta para o Tiresias assim, Tiresias, eu vou conseguir voltar? E o Tiresias fala, você vai conseguir, que é o adivinho. Mas para isso, você vai voltar num navio estrangeiro, você vai perder o seu navio, porque Poseidon vai tentar matá-lo por conta do que você fez com o Ciclope. Você, quando chegar na sua terra em Ítaca, você não vai ser reconhecido, você não vai ser bem recebido, você vai encontrar uns homens muito arrogantes, tá? Que vai consumir todos os seus bens, que são quem? Os pretendentes que estão lá na casa dele, né? E você os castigará e os matará. Então, fala que vai destruir os... Isso mesmo, os pretendentes. Aí ele fala assim, você também vai num lugar bem no fundo do fundo de Ítaca, você vai encontrar um povo que nunca ouviu falar do mar, que nunca viu o mar, e confunde o remo com o mapá. Quando você encontrar esse povo, você vai fincar esse remo na terra, tá? É um povo que não come nenhuma comida de sal, nunca viram um navio, e confundem, então, a pá com o remo com a pá. Você oferece sacrifícios a Poseidon, que ele vai te perdoar. E você vai morrer longe do mar e bem velhinho. Bom, é isso que vai acontecer. O nosso querido Odisseu, ele vai voltar da maneira exatamente como Tiresias havia feito. Mas, antes dele sair lá do reino dos mortos, do reino de Hades, ele vai encontrar sua mãe. Gente, essa cena, aquela cena de rasgar o coração, pessoal. Porque ele não sabia que a mãe estava morta. Ele achou que quando voltasse, encontrar a mãe, o pai está vivo ainda, mas está bem velhinho. A esposa, o filho. Só que, nesse momento, ele descobre que a mãe dele morreu.
né? O pai dele, o Laertes, está vivo, mas a mãe morreu de quê? De doença, de saudades. Eu já vou falar, só um minutinho. A mãe do Odisseu conta que a Penélope não está. Ele perguntou assim: minha esposa se casou de novo? Porque a preocupação dele é a esposa. Ela falou: não, mas ela sofre na mão de quem? Dos malvados, dos pretendentes. E aí lá ele vai encontrar, além da mãe dele, a mãe do Hércules, a Alquimea, a Jocasta, que é a mãe do Édipo, a mãe da Helena de Troia, a Ariadne, lembra a Ariadne do fiozinho, que também está morta lá? O Agamenon está morto. O Aquiles, que a gente já matou lá no início do nosso livro, né, gente? Não, é uma piada. Não foi a gente. É que eu estou dizendo que na nossa aula ele já morreu. O Patroclo e o Ajax, né? E aí, o que acontece? Bom, é isso mesmo. E aí, olha só, aí vem a chegada de Odisseu e o massacre dos pretendentes. Que hora que acaba a nossa aula? Ah, então peraí, que eu vou só falar o finalzinho, e que é a volta dele, e a gente já encerra e já respondo as suas perguntas. Olha só, gente, então vamos lá. Mas esses são 2 minutinhos. Aí o que vai acontecer? O Odisseu chega a Ítaca. A princípio, ele não é reconhecido porque a Palas Atena o coloca como se fosse um velhinho. Aí ele vai conversar com o porqueiro, que é um empregado dele, que cuida dos porcos. E aí ele fala: você pode ajudar um velho mendigo? E o porqueiro ajuda. Ele fala: cadê o rei dessa terra? Ele fala: o Odisseu saiu para a guerra. Mas você gosta dele? É meu senhor, eu gosto muito, eu sinto saudades e tenho muita esperança de que ele vai voltar. Gente, é tão bonito. É lindo, sabe? Porque mostra que ele foi fiel. Uma coisa que hoje ninguém mais é, sabe? Então é muito lindo. Aí, enfim, ele consegue sondar, ele descobre tudo o que está acontecendo, gente, tudo. Ele descobre, então, que tem os pretendentes, e aí ele consegue ir até lá. Uma serva que cuidou dele o reconhece por uma cicatriz de javali que ele tem no pé. E ela faz... Quando ela descobre que é ele, gente, ela fica emocionada. Meu senhor, você voltou? E aí ele se junta ao filho Telêmaco, ele se apresenta para o filho... Estou terminando. Ele se apresenta para o filho Telêmaco, né? E aí o que vai acontecer? Os dois juntos, que o Telêmaco é forte... E aí Palas Atenas dá força a ele, aí ele deixa de ser aquele velhinho e passa a ser um Odisseuzão. Eles vão lutar e eles matam todos os pretendentes. Nisso, a Penélope não acredita que o marido voltou. A Penélope: não, você não é Odisseu, porque passaram 20 anos, né? Aí ele falou: eu sou sim. Aí ela falou assim: você não é não. Ele: eu sou, não é. Eu sou, não é. Aí ela falou assim: então tá bom, você então é o meu marido? Então tá jóia. Empregadas, por favor, então tirem a nossa cama do nosso quarto e coloquem na outra cama, porque eu vou dormir com esse meu marido no outro quarto. Aí ele falou assim: mas como? Só essas duas? Impossível, a nossa cama é pesadíssima, que eu mandei fazer com um tronco de uma árvore centenária e tal. Aí ela abre o olho e começa a chorar. Por quê? Ninguém tinha entrado no quarto dela, ninguém sabia que era a cama, e se soubesse era quem? E aí eles ficam romanticamente juntos e ele morre longe do mar e bem velhinho. E acabou, gente.